Bom, o que é que podem fazer os pronomes, essencialmente? Não é? Duas coisinhas. Podem substituir um nome, um substantivo, podem acompanhar um nome, um substantivo. Então, se eu disser para você, por exemplo, né, ele esteve aqui ontem, é claro que o pronome ele é um pronome, substitui, né, fulano de tal. Né? Ele esteve aqui ontem, evidentemente, se isso é dito numa conversa entre duas pessoas, as duas pessoas sabem quem é ele. O pronome ele substitui. Ele esteve aqui e criticou o seu projeto. Eu converso com alguém e digo que fulano de tal esteve aqui e criticou o seu projeto. Seu é um pronome possessivo, modifica projeto, né? Refere-se a um substantivo. E é daí que entra uma classificação conhecida. O pronome que representa um substantivo, ele esteve aqui ontem, ele representa fulano de tal, o diretor da escola, o José da Silva e por aí vai, não é? Ele é um pronome substantivo, representa um substantivo. Ele esteve aqui e criticou o seu projeto. O pronome seu modifica o substantivo projeto, acompanha esse substantivo projeto, portanto, é um pronome adjetivo. Então, pronome substantivo, pronome que representa um substantivo, que faz as vezes de um substantivo. Pronome adjetivo, pronome que faz par com um substantivo, que modifica um substantivo, que está ao lado de um substantivo. É por aí. Bom, nós trocamos bons dedos de prosa aqui a respeito do emprego dos pronomes, ou de alguns pronomes, ou de boa parte dos pronomes, e é claro que você tem o recurso de voltar. O DVD é ótimo por causa disso. Volte lá, determinada passagem, a explicação não ficou muito clara logo de cara, volte, assista novamente. Se for o caso, assista, né, com o livro na mão. Você vai dizer, como? De que jeito é? Você me ouve e, ao mesmo tempo, fica ali vendo os exemplos, fica lendo e tal, ou então faça uma coisa de cada vez, do jeito que você achar melhor. O importante é você usar até gastar. Pegar o livro, pegar o DVD e, ó, né, pau na máquina, ler, ouvir, ver. E aí, claro, eu espero que você tenha conseguido, que você consiga proveito, que você aproveite, que você aprenda, que tudo funcione. Até breve. Bem, nós temos 6 tipos de pronome. O primeiro deles, que a gente vai ver aqui, os pronomes pessoais. O nome já diz, pronomes pessoais. Aí você dirá, eles se referem às pessoas, aos seres humanos. Não, eles se referem às pessoas do discurso. E as pessoas do discurso são 3. A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso. A primeira pessoa é aquela que fala, né? A segunda pessoa é aquela a quem se fala. E a terceira pessoa é aquela ou aquilo de quem se fala. Então, é essa a divisão, é essa a consideração. Quando se fala em pronomes pessoais, pronomes que se referem às pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Pois bem, os pronomes pessoais são divididos em 3 subgrupos, né? Os pronomes pessoais do caso reto, os do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Os pronomes pessoais de tratamento. Os do caso reto, você sabe, você aprende na escola quando conjuga verbo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os do caso reto. Os do caso oblíquo, me, mim, comigo, primeira pessoa, lembra? Te, ti, contigo, segunda pessoa. Se, si, consigo, o, a, lhe, terceira pessoa, isso no singular.
No plural, nos, conosco, primeira do plural, vos, convosco, a segunda do plural, e a terceira do plural, se, consigo, os, as, lhes. Temos aí os pessoais do caso oblíquo. Voltando aos do caso reto, a gente usa essencialmente os pronomes do caso reto como sujeito, para conjugar verbo, né? Eu vou, ela vai, eu vejo, ele vê, nós vemos, eles fazem, eles dizem e por aí vai. Esses pronomes podem também ocupar outras funções quando são regidos por preposição. Isso não acontece com o pronome eu e não acontece com o pronome tu. Esses pronomes não são regidos por preposição. Ninguém diz, por exemplo, ela gosta de eu, e sim ela gosta de mim, né? Eu não gosto de tu, eu gosto de ti, embora em alguns dialetos do Brasil se diga eu gosto de tu, né? Eu não faço nada sem tu, isso é comum na oralidade de várias regiões brasileiras, mas em termos de língua padrão, eu e tu não são regidos por preposição, os demais pronomes retos, ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem ser regidos por preposição e aí podem exercer outras funções que não a função de sujeito. Eu não vou sem ela não vai sem ele, eu gosto de vós, por exemplo, uma frase que hoje seria pouco dita, ela gosta de nós, né? E por aí vai. Então, os pessoais do caso reto essencialmente funcionam como sujeito, conjugam verbo, mas podem ter outra função ou outras funções quando preposicionados, com exceção de eu e tu, que não são preposicionáveis. Os do caso oblíquo, eu já disse aqui, né? Mim comigo, ti contigo e tal. Esses pronomes podem ter diversas funções e eu chamo a atenção. Lá no livro você tem uma explicação detalhada, mas eu quero aqui dar atenção especial ao pronome o e ao pronome lhe. Na língua oral, o uso do o e do lhe varia de região para região. Isso, claro, em termos do português do Brasil. Então, é comum, por exemplo, o pronome lhe, em algumas regiões do Brasil, aparecer como objeto direto. Faz tempo que não lhe vejo, né? Eu quero lhe abraçar. Eu não lhe beijei, não, vem cá que eu quero lhe beijar. Isso é muito comum em determinadas regiões do Brasil. Na língua padrão, no português padrão, o lhe ocupa essencialmente a função, quando o complemento verbal, ocupa essencialmente a função de objeto indireto. Eu já disse a você, eu já lhe disse. Eu prometo a você, eu lhe prometo. Eu peço a você, eu lhe peço. O pronome de terceira pessoa, o pronome oblíquo de terceira pessoa, que funciona como complemento direto na língua padrão, na língua culta, é o, é a, né? Por que você não esteve lá? Pensei que fosse encontrá-lo, né? Pensei que fosse encontrá-lo, em vez de pensei que fosse lhe encontrar. Isso em se tratando de língua padrão, de língua formal. Faz tempo que não o vejo, venha cá, faz tempo que não o abraço, faz tempo que não a abraço. Isso em termos de língua padrão. Em termos de língua oral, a gente vai perceber que o que em certas regiões do Brasil é lhe, faz tempo que não lhe vejo, em outras regiões é te, faz tempo que não te vejo. Interessante é que nas regiões em que se usa o te, faz tempo que não te vejo, venha cá, você sumiu, né? Usa-se te com você, na língua padrão usa-se te com tu. Então é preciso sempre diferenciar os territórios. Língua oral é uma coisa, língua padrão é outra coisa. Quando se fala de língua oral, não se discute o uso é imposto pela maioria, o que a maioria usa é o que se consagra naquele caso, naquele uso, naquela situação, naquela variedade, e por aí vai. Quando se fala de língua padrão de texto formal, a história muda. O, a, os, as, complementos diretos, verbos transitivos diretos. Faz tempo que não o vejo, faz tempo que não a vejo, né? O lhe é complemento indireto. Poema de Drummond, anedota búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou espantado e achou uma barbaridade. Quando disseram ao czar,
né? Esse lhe representa o czar na função de objeto indireto, quando disseram ao czar, quando disseram a ele, quando lhe disseram. Faz tempo que eu não lhe digo uma coisa, eu posso conversar com você e dizer para você, faz tempo que eu não lhe digo uma coisa, você não sei o quê, não sei o quê. Esse eu lhe digo já não é mais o lhe que se refere a uma pessoa distante, sim a pessoa que está conversando comigo. O que importa é que o lhe é pronome que funciona como complemento indireto, terceira pessoa. Terceira pessoa pode ser você, pode ser ele, pode ser ela, pode ser senhor, pode ser o que for. Terceira pessoa. Não é? O te, que na língua oral de muitas regiões é usado como complemento direto, faz tempo que não te vejo, né? Ou como complemento indireto, eu já te disse, né? Porque quem vê alguém, quem diz a alguém, a gente usa o te com as duas funções, mas a gente usa o te muitas vezes na língua oral associado a você. Na língua padrão, o te é associado a tu. Tu sabes que quando te digo algo, tu sabes que quando te digo algo, isso na língua oral do Brasil é praticamente impensável, não existe registro oral disso frequente e tal, mas no texto literário a gente vai encontrar, no texto clássico a gente vai encontrar, de modo que a gente precisa saber diferenciar em que território da linguagem se está para poder aplicar esse conhecimento. Em termos de língua padrão, te, ti, contigo, fazem par com tu, com teu, né? Segunda pessoa do singular. Né? O, a e lhe fazem par com você, com o senhor, com a senhora, com ele, com ela, ou seja, terceira pessoa. E o, objeto direto, o lhe, quando é objeto indireto. Não te esqueci, eu to juro. Verso do poema Ainda Uma Vez a Deus, um poema belíssimo do grande poeta maranhense Gonçalves Dias, poeta romântico, aquele que escreveu Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Cantam, sabe? A grande Gonçalves Dias. Não te esqueci, eu to juro. O que é to? To é te mais o, né? É a fusão de dois pronomes. Não te esqueci, eu to juro. Eu te juro que não te esqueci. Eu te juro isso. Esse encontro de te com o, que dá to, hoje em dia, no português do Brasil, nem pensar. Isso está completamente fora de moda, não se usa mais. Em Portugal, até hoje, se usa, mesmo na linguagem oral. No Brasil, isso morreu no início do século XX. Encontra-se isso ainda em alguns escritores, né? No início do século XX, no português brasileiro. Vamos a Portugal. Fernando Pessoa, é um prato que se come quente. Trouxeram-mo frio, um genial poema dele chamado Dobrada, a Moda do Porto. Trouxeram-mo frio. O que é esse mo? Mo é me mais o. Trouxeram-me esse prato. Trouxeram-mo frio. O mo é a fusão de me com o me, eu, né, para mim, trouxeram para mim, e o prato, trouxeram-mo. Então, existe sim a fusão do pronome me com o pronome o, do pronome te com o pronome o, do pronome lhe com o pronome o. No livro você tem tudo isso, vá lá, veja direitinho quando se usa essa combinação, quando se faz essa combinação e o valor, o significado dessas combinações. Pois é, eu ou mim ou eu, quando é que se usa eu, quando é que se usa mim? E eu já ouvi umas coisas assim, meio assustadoras, algo do tipo, no meio da frase eu, no fim da frase mim, se estiver ao lado do verbo, pode parar. Não é pela posição, não é por aquilo que está ao lado, não é nada disso, é pela função. O pronome eu funciona como sujeito. O pronome mim não funciona como sujeito. Fim. É um prazer para mim estar aqui. Mim, e não eu. E esse mim fica ao lado do verbo estar. E aí as pessoas dirão, mas como mim estar? Não. Estar aqui é um prazer para mim. A expressão para mim não está ligada ao verbo estar. Está ligada ao nome, ao substantivo prazer. Estar aqui é um prazer para mim. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer para mim estar aqui. Estar aqui, para mim, é um grande prazer. Você pode mudar isso
escrever do jeito que você quiser, há várias e várias ordens, e sempre será usado, nesse caso, o pronome mim, que não é sujeito de jeito nenhum, é complemento do nome prazer. É um prazer para mim estar aqui. Estar aqui é um prazer para mim. Ela fez o possível para eu voltar. Ela fez o possível para que eu voltasse. Ela fez o possível para eu ficar. Ela fez o possível para que eu ficasse. Ela faz tudo por mim. Ela faz tudo por mim e não ela faz tudo por eu. O pronome eu funciona como sujeito. Se é sujeito, eu. Não é sujeito, pode esquecer o pronome eu. Use lá mim, no caso, dependendo da frase, é óbvio, né? E, por favor, lembre-se disso. Não é a ordem que vai decidir a questão, não é a posição do pronome na frase, não é nada disso. É a função. O pronome eu conjuga verbo. É fácil perceber. Ela fez o possível para eu ficar. Ela fez o possível para que eu ficasse. Note como esse eu é sujeito, como de fato conjuga o verbo ficar. É por aí. Você já ouviu falar de uniformidade de tratamento? Isso é cobrado, ainda é cobrado em muitas questões de vestibulares importantes, né? O que se pede, nesse caso, é o uso da mesma pessoa gramatical com a qual se faz referência ao interlocutor. Então, se eu usar, por exemplo, você, para me referir ao meu interlocutor, e se eu quiser manter a uniformidade de tratamento, você é pronome da terceira pessoa. Muita gente diz, mas como você é terceira pessoa? Você não é a pessoa a quem eu me dirijo? Não é da segunda pessoa? Sim, na estrutura do discurso, vou repetir, já disse aqui, eu repito, na estrutura do discurso, a primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é aquela que ouve, ou seja, aquela a quem se fala. E a terceira pessoa é o assunto, né? Você, na estrutura do discurso, é a segunda pessoa. Eu falo com você, é a segunda, mas gramaticalmente é terceira. Por quê? Porque você age como ele, em termos gramaticais. Ele é, você é. Ele pode, você pode. Eu conjugo o verbo do mesmo jeito, né? Então, eu uso você com todos os elementos da terceira pessoa. Então, gramaticalmente, você é terceira pessoa. Então, se eu uso você para obter a tal da uniformidade de tratamento, eu vou usar o, ou a, lhe. E aí você já sabe, o, a, objeto direto, lhe, objeto indireto. Eu vou usar seu, né? Vou usar seu e não vou usar teu, se eu estiver preocupado com isso, com a uniformidade de tratamento, língua culta, língua padrão. Exemplo, você fez o que eu lhe pedi? Você sabe que quando o vi pela primeira vez, achei que você não era o ator ideal para o papel, né? Você sabe que quando ouvi, e esse o se refere a você, estou conversando com você a respeito de você, não é? Então, você combina com o, com a, com lhe, com seu, né? Tu combina com te, combina com teu, né? Em se tratando de língua padrão de português formal. Na oralidade, isso tudo cai por terra e aí é outro assunto, aí é outro território. Em suma, uniformidade de tratamento quer dizer isso, usar elementos da mesma pessoa gramatical. Tudo na segunda, tudo na terceira. Tu, te, ti, contigo, né? E por aí vai. Você, o, a, lhe, e por aí vai. Vamos falar agora dos pronomes de tratamento, aqueles que a gente usa em situações, digamos, um pouco mais formais, em certas relações sociais. Aqueles, lembra? Você já lembrou? Você já lembrou? Excelência, santidade, senhoria, aquela coisa toda, e você é pronome de tratamento. Na origem, se você for estudar, você lá de trás, vossa mercê e por aí vai, você entra na lista dos pronomes de tratamento. E aí eu já vou fazer uma pergunta, né? Vossa Excelência, Sua Excelência. Qual é a diferença? Quando é que se usa Vossa Excelência? Quando é que se usa Sua Excelência? E quando é que se usa Excelência? A quem eu posso dar
esse tratamento. Pois é. Conhece aquela frase? Cada macaco no seu galho? Cada macaco no seu galho. A César o que é de César. Excelência a quem pode ser chamado de excelência. Senhoria a quem pode ser chamado de senhoria. E por aí vai. Né? Senhoria é um pronome que se usa, por exemplo, nas relações mais formais entre, por exemplo, funcionários. Um funcionário menos graduado do que o outro, o menos graduado se refere formalmente, num texto escrito, por exemplo, se refere ao graduado, ao diretor da empresa, ao presidente da empresa, por exemplo, ao diretor da escola, pode usar senhoria, não é? No caso. Mas e excelência? Para quem se usa excelência? Quando é que se usa excelência? Excelência se usa para autoridades constituídas no poder legislativo, o vereador, né, que no caso da Câmara Municipal, né, do Legislativo Municipal, o deputado, seja estadual, seja federal, né, o senador, né, aí no Poder Legislativo. Temos no Poder Judiciário o juiz, pode ser chamado de excelência, no Poder Executivo, o vice-prefeito, o prefeito, o vice-governador, o ministro, né, o presidente da República, a presidente da República e por aí vai. Excelência para autoridades constituídas. E a pergunta que eu fiz lá, uma das perguntas que eu fiz, Sua Excelência, Vossa Excelência. A questão é muito simples, e o que eu vou dizer aqui vale para todos os pronomes de tratamento, não só para Sua Excelência, Vossa Excelência. Isso vale para Sua Santidade, Vossa Santidade, Sua Senhoria, Vossa Senhoria. A questão é muito simples. Se eu falo com a pessoa, eu vou usar vossa. Exemplo, eu vou ao Vaticano, sou recebido pelo Papa, o Papa é santidade, eu vou perguntar ao Papa, Vossa Santidade está bem? Vossa Santidade recebeu a carta que lhe enviei, cuidado, e não a carta que vos enviei, a carta que lhe, porque é pronome de tratamento, e pronome de tratamento é terceira pessoa, é como se fosse você, a mesma coisa. Né? Eu vou dizer ao Papa, Vossa Santidade sabe que não gostei nem um pouco do seu último pronunciamento e não do vosso último pronunciamento. Né? O que Vossa Santidade pensa daqueles que o criticam e não daqueles que vos criticam em relação à sua posição sobre o assunto X? Né? Então, eu vou dizer Vossa Santidade. Se eu falar com quem quer que seja, e não com o Papa, se eu falar com quem quer que seja a respeito do Papa, eu vou dizer Sua Santidade. Nem que o Papa esteja ao meu lado. Imagine, eu vou ao Vaticano, sou recebido por ele, dou a ele o tratamento de santidade, Vossa Santidade, acaba a audiência, saímos juntos, eu e o Papa, a imprensa vem, o Papa está ao meu lado, e eu me dirijo a um repórter e digo, eu vim aqui para conversar com Sua Santidade a respeito do assunto tal. Eu não estou conversando com o Papa, e sim com o repórter a respeito do Papa. Aí eu digo Sua Santidade e não Vossa Santidade. A mesma coisa se eu disser algo, se eu conversar com a Presidente da República. Eu vou conversar com ela, e vou dizer o que Vossa Excelência pensa do assunto X. Acaba a audiência, saio com a presidente, estamos juntos, lado a lado, de braço dado, né? Vem alguém que me pergunta qual foi o teor da conversa, um repórter, eu me dirijo a esse repórter e digo, eu estive aqui para conversar com Sua Excelência, que é a Presidente da República, que está ao meu lado, mas eu não estou falando com ela, e sim dela. Percebeu? É por aí. Duas palavrinhas sobre os pronomes possessivos. Por que será que eles se chamam possessivos? Tchan, 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 é óbvio, porque indicam noção de posse, é claro. Posse, meu, teu, seu, nosso, vosso, né? E por aí vai. Né?
Os possessivos, então, são esses: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, seus, suas e por aí vai. Alguns detalhes importantes. Já disse anteriormente que teu é segunda pessoa, então, em termos de uniformidade de tratamento, língua padrão, teu combina com tu. Tu fizeste a tua parte, né? Tu fizeste a tua parte, tá certo? Né? E seu é terceira pessoa. Seu combina com você, combina com ele, né? Combina com ele. Então, você fez a sua parte? Você encontrou fulano, sabe se ele fez a sua parte? A frase "sabe se ele fez a sua parte" é ambígua, não dá para saber que parte é essa, né? Por isso, cuidado na hora de usar seu ou sua. Muitas vezes, o uso de seu causa ambiguidade. Você encontrou fulano, sabe se ele fez a sua parte? Não dá para saber se é a parte dele ou a parte da pessoa com a qual eu converso. Se eu dissesse, você encontrou fulano, você sabe se ele fez a parte dele? Pronto, acabou a ambiguidade, né? Se eu quiser me referir à parte da pessoa com a qual eu estou conversando, e fulano faria a parte da pessoa com a qual estou conversando, você sabe se ele fez a parte que caberia a você? Aí fica claro e eu fujo da raia, fujo disso como o diabo foge da cruz, eu evito a ambiguidade. Cuidado com o seu, cuidado com sua. Não é? O guarda deteve o suspeito em sua casa, não dá para saber em que casa foi. O guarda deteve o suspeito em sua casa, na casa do guarda, na casa do suspeito ou até na casa da pessoa com a qual eu estou conversando. De qualquer maneira, seu é pronome possessivo da terceira pessoa. Outra coisa, às vezes nós usamos, é muito comum isso, o emprego do pronome oblíquo no lugar do possessivo. Falei aqui de Gonçalves Dias numa outra parte desta aula, volto a ele, Gonçalves Dias, o mesmo poema, né? Um dia, aquele poema, lembra? Um dia, um adeus e tal. Arfa-te o peito, arfa-te o peito. O que quer dizer arfa-te o peito? Quer dizer o teu peito arfa. Arfar é, né, dificuldade de respiração, pessoa ofegante e tal. Arfa-te o peito, o teu peito arfa. Esse T que está aí é oblíquo, mas funciona como possessivo. Possessivo. Faz tempo que eu não te beijo os lábios. O que quer dizer faz tempo que eu não te beijo os lábios. Faz tempo que eu não beijo os teus lábios. Esse T é um pronome oblíquo que funciona como possessivo. Agora, duas palavrinhas sobre os pronomes demonstrativos. O nome já diz, né? Se são pronomes demonstrativos, demonstram, não é? A gente usa os demonstrativos quase que para, né, o dedo apontado assim, esta camisa, essa camisa, aquela camisa. Pois é, os demonstrativos servem, como a gente já disse aqui, para, de certa forma, localizar no espaço, localizar no tempo. A listinha é simples, todo mundo se lembra dela: este, esta, esse, essa, isto, isso, aquele, aquela, aquilo e por aí vai, né? Bom, quando é que se usa, a velha questão, né? Quando é que se usa este, quando é que se usa esse, por exemplo, né? Ou quando é que se usa aquele? Em termos de referência de lugar, né? De posição física, de espaço, a coisa é mais ou menos tranquila. Se eu quiser falar da minha camisa, da camisa que eu estou usando, ou da camisa que está aqui nas minhas mãos, por exemplo, se eu tivesse aqui nas minhas mãos uma camisa, eu diria esta camisa, né? Se eu quisesse falar das minhas mãos, eu diria estas mãos, estes dedos, não é? Esta sala, a sala em que estou, né? Este país, o país em que estou. Se eu quisesse falar da camisa que está com o meu interlocutor, a pessoa com a qual eu converso, eu diria essa camisa. Onde você comprou essa camisa? Não é?
Essa camisa é a camisa que você está usando ou a camisa que está perto de você, que você tem nas mãos, né? Essas mãos são as suas mãos, são as mãos do meu interlocutor, né? Se eu converso com você por telefone, eu numa cidade, você em outra, eu vou dizer a você, como vai essa cidade? Essa cidade é a cidade em que você está, você, meu interlocutor, está, não é? Então, em termos de lugar, este é o que está perto de mim, eu falando, no caso, está comigo, está perto de mim, está ao meu lado. Esse, para aquilo que está com você, que você usa, um objeto que está perto de você e por aí vai. E aquele, é o que está distante de nós dois, né? Imagine uma conversa, eu e você conversando. O que é aquilo? Aquilo é um objeto que está nem perto de mim, nem perto de você, está a uma distância razoável de nós dois. O que é aquilo? Aquela janela não é a janela que está aqui ao meu lado, nem a janela que está aí ao seu lado. Aquela janela é uma janela que está longe de nós dois, não é? Aquela cidade, eu diria aquela cidade, para falar não da cidade em que estou, nem da cidade em que você está numa conversa telefônica, por exemplo. Eu diria aquela cidade para falar de uma cidade que não é nenhuma das duas, não é? Então, nesse caso, parece tranquilo usar este, usar esse, usar aquele, né? Claro que o que vale para este, vale para esta, vale para isto. O que vale para esse, vale para essa, vale para isso. O que vale para aquele, vale para aquela, vale para aquilo, não é? Agora, há um outro uso, o uso temporal, para fazer referência ao tempo. Se eu me refiro ao tempo em que estou, eu vou usar este, neste. Então, eu vou dizer neste ano, neste semestre, nesta semana, neste mês. Posso ainda usar este para fazer referência, por exemplo, suponha que hoje é quinta-feira, eu quero me referir ao fim de semana imediatamente seguinte, o que está para chegar neste fim de semana, é o fim de semana que está para chegar. Se eu quiser falar de um tempo que já foi, que é passado, né, eu vou dizer nesse ano, né? Em 1966, o Brasil foi muito mal na Copa do Mundo. Nesse ano, nessa Copa, né? Então, eu uso essa para fazer referência a um tempo passado mais ou menos distante. Mais ou menos, não há uma fita métrica para medir. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o tempo for muito distante, eu vou usar naquele ano, naquele tempo, naquele período. Mas não me pergunte qual é a medida. A medida é subjetiva, fica por conta de quem fala. Se você considera o passado mais ou menos próximo ou não muito distante, você vai dizer nesse ano, nesse período, nessa época, não é? E pode usar isso também para o futuro, né? Em 2050, o homem certamente fará, sabe Deus o quê? Nessa época, é época futura, né? Então, nesse pode ser para tempo passado ou para tempo futuro. Se for passado, é um passado distante, não muito distante, aí fica a seu critério a medida. Se for muito distante, aí já é naquele período, naquela época, né? E por aí vai. Mas eu insisto, não me pergunte qual é a medida, porque ninguém sabe, não há uma coisa matemática, a coisa é mais ou menos subjetiva. Outro uso para este e esse, uso importante. O Banco Central tomou esta medida, 2 pontos. Aí eu digo qual é a medida, certo? Reduzir os juros de X para Y, certo? O Banco Central tomou esta medida, 2 pontos. Reduzir os juros de tal para tal. Essa foi a decisão do Banco Central. Então, note, se eu vou anunciar, eu digo esta, digo este. A decisão do Banco Central é esta, 2 pontos, e digo qual foi a decisão. Se eu faço o contrário, né, reduzir os juros de tal e tal, de tal para tal. Essa foi a decisão do Banco Central. Então, o pronome este anuncia, o pronome esse retoma, faz referência ao que já foi dito.
Em último caso, quando eu me refiro a dois elementos, suponha que um delegado de polícia tenha interrogado duas pessoas. O delegado interrogou fulano e Beltrano. Fulano e Beltrano. Este confirmou a versão inicial. Aquele negou. O delegado interrogou A e B. Este confirmou, aquele negou. Quem é este? Este é o mais próximo, é B. Quem é aquele? É o mais distante, é A. Nessa hora, se você inverter, meu Deus do céu, né? Você faz A dizer uma coisa e B dizer outra. Então, vou repetir. O delegado interrogou A e B. Este é B. Este confirmou. Aquele A. Aquele negou. É por aí. Uma vez uma senadora, hoje ela não é mais senadora, ela lá no Senado, com uma série de documentos, uma pilha de documentos ali na mão, ela fez uma acusação séria a um outro senador, né? E ela dizia, segurava aquilo, os documentos todos e tal, porque querem que eu seja isso e aquilo, suponhamos, querem que eu seja desonesta, querem que eu seja conivente, querem que eu seja uma série de adjetivos, ou neutros, como conivente, ou femininos, como desonesta. Mas eu não o serei, disse ela. Ao usar esse o, eu não o serei. Ela acertou ou errou? Acertou. Nota 11 para ela. O que é esse o? Eu não o serei. Eu não serei isso. Então, saiba que o pode ser pronome demonstrativo rigorosamente equivalente a isso. E, no caso, esse o é, portanto, invariável como isso. Não é? Muita gente pensa que ela é desonesta, mas ela não o é. Ela não o é. Ela não é isso. Ela não o é. Lembre-se, o pode ser demonstrativo, e quando for demonstrativo, equivale a isso e não varia. É muito simples, é só perceber se o pode ser trocado por isso. Se o puder ser trocado por isso, é o mesmo, não é a, não varia, e é pronome demonstrativo. Agora é a vez dos pronomes relativos. Todo mundo se lembra, na escola, o relativo mais comum, o que? Lembra isso? Aprendeu? Aprendeu, claro que aprendeu. Eu vou pedir licença a Carlos Drummond de Andrade, vou citar um poema dele aqui, chamado Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João, essa é a primeira parte do poema, né? João amava Teresa, que amava Raimundo. Pergunta a você, quem é que amava o Raimundo? O Raimundo era amado por quem? Por Teresa. Como é que você sabe? Né? João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Foi assim que Drummond escreveu o poema? Não, não foi assim. Ele não escreveu João amava Teresa, Teresa amava Raimundo. Não foi isso que ele fez. Ele pegou a segunda ocorrência de Teresa, pinchou fora e trocou Teresa por quê? João amava Teresa, que amava Raimundo. Esse que representa a Teresa. Pega a Teresa da primeira oração, joga a Teresa para a segunda e estabelece novas relações para esse termo, para Teresa, que é representado, o termo Teresa é representado por esse que é pronome relativo. Pronome porque se refere ao nome, porque substitui o nome, e relativo porque relaciona. Tira da primeira, joga para a segunda e estabelece novas relações. Então, o pronome relativo é isso, é pronome que relaciona, substitui, representa um termo, representa na oração B um termo tirado da oração A. Né? O relativo mais comum é que. Existe um truque muito comum, quando o que é relativo, é possível trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. João amava Teresa, a qual amava Raimundo, o qual amava Maria, e por aí vai. Né?
Mas o que não é o único pronome relativo do mundo, né? Existem outros relativos, cujo, por exemplo. Mas antes de chegar a cujo, eu faço questão de lembrar você o seguinte: você aprende o que é pronome relativo, aprende a identificar o pronome relativo. Já fiz aqui o caminho, já mostrei e tal. Ótimo. Agora existe um segundo ponto: aprender a usar pronome relativo. Isso é muito importante, né? Eu vou citar um exemplo aqui de um texto tirado de uma revista de circulação nacional, e isso entrou no vestibular da Unicamp. Pegaram lá um trecho de uma revista que dizia o seguinte: e se os russos atacassem agora, perguntou certa ocasião Judith Exner, uma das incontáveis amantes de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna. Uma das incontáveis amantes de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna. A questão da Unicamp dizia o seguinte: conhecimento de um mundo nos faz entender a intenção de quem redigiu. A intenção de quem redigiu era dizer o quê? Que o Kennedy, né, era um dos namorados da Judith. A Judith Exner namorava o Kennedy e namorava o chefão mafioso, Sanjay Khanna. Vou repetir o trecho. E se os russos atacassem agora, perguntou certa ocasião Judith Exner, uma das incontáveis amantes de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna. A gente entende pelo conhecimento de mundo, sabe que o Kennedy era namorador, era casado, Jaqueline, não sei o quê, mas tinha lá um enrosco com a gloriosa Judith, que por sua vez tinha um enrosco com o mafioso. A gente sabe pelo conhecimento de mundo. Pelo texto, perguntou Judith Exner, uma das incontáveis amantes de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna. Pois é, pela estrutura do texto, é o Kennedy que namora a Judith e namora o mafioso. É o que está escrito no texto. Para que não seja ele, Kennedy, o pivô do triângulo, e sim a Judith, esse que precisa ser posto em outro lugar. E se os russos atacassem agora, perguntou certa ocasião Judith Exner, porque ela, o que fica ao lado dela, que era uma das incontáveis amantes de Kennedy e, simultaneamente, mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna? Ou então, e se os russos atacassem agora, perguntou certa ocasião, uma das incontáveis amantes de Kennedy, Judith Exner, esse que é a Judith, que simultaneamente mantinha um caso com o chefão mafioso Sanjay Khanna. Então, a questão é a seguinte: ótimo, você sabe identificar um pronome relativo quando o que é pronome relativo, é possível trocá-lo por qual, a qual, os quais, as quais. Ótimo, esse é o primeiro passo. O segundo passo, muito mais importante do que o primeiro, é saber usar o pronome relativo. E a dica qual é? O relativo precisa, sempre que possível, ficar o mais perto possível do termo que ele relaciona. Você viu o que aconteceu com o mau uso do relativo. Fizeram o Kennedy ter um caso com a Judith e um caso com o bigodudo, com o mafioso. Não sei não se o Kennedy ia gostar muito disso, né? É por aí. A rua que eu moro é muito suja. A rua que eu moro é muito suja. A estação que você deve descer é a próxima. A estação que você deve descer é a próxima. Você vê algum problema nessas construções? Elas estão absolutamente adequadas ao padrão culto da língua? O que você me diz? Pois é, a rua que eu moro, mas será que eu moro uma rua? Será que eu moro uma cidade? Acho que eu moro em, né? Se eu moro em, esse em some na língua oral, na língua do dia a dia, mas não pode sumir na língua padrão, não some na língua padrão. Esse é o fato. Então, na língua padrão, no texto formal, não se vê a rua que eu moro, e sim a rua em que eu moro. A estação que você deve descer na próxima estação, deve descer em uma estação, descer em, então a estação em que você deve descer. A comida que eu mais gosto, na língua padrão, vira a comida de que, porque quem gosta, gosta de.
né? Quem gosta, gosta de. A roupa que você estava ontem é a roupa com que você estava ontem, porque você estava com tal roupa, né? Agora, cuidado, a roupa que você estava usando. Aí não existe mais o que, porque você estava usando tal roupa, não existe preposição. O fato é que é preciso saber combinar a preposição com o pronome relativo quando essa preposição existir. Quando não existir, a gente não vai inventar. E antes que você pergunte, a rua que eu moro, a rua em que eu moro, não pode ser a rua na qual eu moro? Pode, porque esse que é relativo, pode ser trocado por a qual e em mais a da na. Então, a rua em que moro é suja, a rua na qual moro é suja. Eu me lembro de uma coisa, a rua em que moro, a rua onde moro. Onde é pronome relativo, pode perfeitamente ser usado aí, no lugar de em que, a rua em que moro, a rua onde moro. Só que quando a gente fala de onde, a gente precisa tomar muito cuidado, porque onde é uma daquelas palavrinhas que entram na moda, entraram na moda e às vezes entram em modas estranhas, né? Por exemplo, né? Um contrato onde as cláusulas, não. Um contrato onde as cláusulas de jeito nenhum. Esse contrato tem cláusulas, né? Condições, cláusulas, tem. As cláusulas são do contrato? São do contrato. Pertencem ao contrato? Sim, pertencem ao contrato. Fazem parte dele? Sim, fazem parte dele. Então, esse contrato possui cláusulas. A relação é de posse, portanto, um contrato cujas cláusulas, e não onde as cláusulas. Cujas cláusulas. E não vá colocar artigo depois de cujo. Um contrato cujas cláusulas. E não um contrato cujas as cláusulas. Não. Um contrato cujas cláusulas. Cujo é pronome relativo que estabelece relação de posse. Aquela moça cujo pai é delegado, aquela moça cujo pai é delegado, aquela moça de cujo pai falamos ontem. De onde apareceu o de? Ué, se nós falamos de alguém. Se falamos de alguém, falamos de quem? Do pai dela. Ela tem pai, o pai é dela. O pai é dela, relação de posse, cujo pai, falamos de cujo pai. Aquela moça de cujo pai falamos ontem. Na língua oral, o pronome cujo é um estranho no ninho, não se usa cujo na língua oral. Portanto, é preciso ter cuidado, é preciso aprender, é preciso dominar o uso do relativo cujo, né? E saber usá-lo, sobretudo, no território formal da linguagem. É por aí. Olá! Chegou a hora de falar dos pronomes, palavras importantíssimas na organização do discurso, na organização das ideias. Quando usar este, quando usar esse, quando usar teu, quando usar seu, quando usar o, quando usar lhe, e por aí vai. Problemas e problemas podem ocorrer se não soubermos usar direitinho os pronomes, se não soubermos costurar com os pronomes aquilo que os pronomes podem costurar. Este volume, esse DVD, trata disso. Espero que você aproveite. Pois é, quantos tipos de pronome existem mesmo? São 6, né? 6. Falamos de quantos até agora? Falamos dos pessoais, os pessoais e a sua subdivisão, né? Os pessoais do caso reto, caso oblíquo, tratamento, os possessivos, os relativos, os demonstrativos, são 6, faltam 2.
Os dois restantes, os indefinidos e os interrogativos, não são dos mais complicados, como o nome já diz, os indefinidos. Se são indefinidos, né, não definem, né, algo, alguém, algum, né? E os interrogativos, como o nome já diz, interrogativos interrogam quem, qual, né? E por aí vai. No livro você tem explicações relativas ao uso. No caso, é até mais importante você, de início, dominar a listinha, a relação, para depois ver o uso, e o uso não oferece grandes dificuldades, né? Eu lembro aqui do pronome qualquer, muita gente pergunta qual é mesmo o plural de qualquer, que é um pronome indefinido. O plural de qualquer é quaisquer, mas por que é quaisquer? Porque qualquer é uma palavra que resulta de qual mais quer. E o plural de qual é quais. É só uma curiosidade isso, né? Então, quaisquer pessoas, qualquer pessoa. Vá lá para o livro, por favor, e veja lá a listinha dos indefinidos, a listinha dos interrogativos, alguns exemplos lá de uso, mas acho que a coisa pega, o bicho pega mesmo, é nos relativos, é nos oblíquos, né? E ali a coisa precisa realmente ser vista com cuidado. Eu espero que você tenha visto aqui essas coisas todas que a gente explicou e que, sempre que possível, que necessário, vá lá para o livro. Pronomes, 6 tipos, tá bom? Vamos lá? Pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos.